Bom, meus irmãos, nós vamos neste mês meditar um pouco na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Minha voz não está muito boa não, porque eu peguei essa virose aí, né? Mas nós vamos, na graça de Jesus, vamos dar conta. Então vamos pensar um pouco na carta que Paulo escreveu. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu gosto de me inteirar de que não apenas quem escreveu, mas em que situação estava, em que lugar, todas as informações básicas que eu consigo sobre aquele texto que eu estou lendo, eu gosto de. Eu sou curiosa, eu gosto de saber, mas não é só por curiosidade, não. É porque me ajuda muito saber que Paulo era uma pessoa, embora ungido por Deus, mas um homem como qualquer homem, que ele também teve suas falhas, que ele teve suas lutas, teve suas dificuldades. Quando ele escreveu essa carta, ele estava aprisionado. Foi a primeira prisão que ele sofreu lá em Roma. Lembra? A gente leu no livro de Atos sobre essa prisão, que foi provocada, esta prisão foi provocada pelos judeus. E aí, Paulo passou 2 anos na prisão, mas ele tinha uma certa liberdade neste caso. E nesse tempo, ele escreveu algumas cartas. Ele escreveu a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, e escreveu uma carta pessoal para Filemon, num assunto particular que como a carta chegou até nós, então ela é muito interessante porque nos ajuda a enxergar como viviam as pessoas naquela época. Vamos lembrar também que Paulo, anteriormente, na sua terceira viagem missionária, se não me engano, ele passou 3 anos na cidade de Éfeso. Éfeso era a grande cidade, a grande metrópole, e ao redor de Éfeso estava é, é, a cidade dos Colossenses, a cidade dos Filipenses e tal. Éfeso, supõe-se que naquela época tinha em torno de uns 300 mil habitantes. Isso era considerado uma cidade muito, muito grande para aquele tempo. E, estrategicamente, Paulo, não apenas ele pessoalmente, mas a sua equipe saíram pelos arredores, plantando igrejas, né? Abrindo igrejas. Hoje nós diríamos congregações, mas eram locais para o povo reunir e louvar o Senhor e aprender dele. Supõe-se que quem abriu, quem iniciou, quem plantou a igreja dos Colossenses foi Epáfras, pela maneira como Paulo se refere a ele nesta carta especificamente. O alvo da carta aos Colossenses é mostrar Jesus como cabeça da igreja, cabeça do corpo. Na carta aos Efésios, que é um pouco parecida com esta, Paulo focaliza muito o papel da igreja, do corpo. Na carta aos Colossenses, ele focaliza Jesus como a centralidade, não apenas do evangelho, mas a centralidade da criação. Então, ele gasta um bom tempo falando sobre isto. Então, este é o alvo da carta, né? Trazer a centralidade de Jesus como sendo o centro do evangelho, da criação, da igreja, do reino de Deus. E Paulo se dirige a uma igreja que ele se refere como os santos do Senhor, os santos que crescem na fé e no amor, é o que ele fala, né? Que crescem na fé e no amor dia a dia, os santos que têm amadurecido no Senhor. E este crescimento, ele mostra no início dessa carta que este crescimento dos santos desta igreja para a qual ele escreve é um resultado
de perseverança e de oração. Então, ele fala bastante sobre oração, não apenas a oração dos colossenses, mas a oração dele, Paulo, e sua equipe pelos colossenses, porque eles carregavam aquelas igrejas, aquelas novas igrejas e aqueles irmãos em oração. E ele fala muito sobre o orar, né? Orar uns pelos outros, né? Ele dá a entender, ele deixa muito nítido na carta a importância de estarmos orando uns pelos outros, sustentando uns aos outros. Não nessa carta, mas numa outra, Paulo fala que nós devemos sustentar uns aos outros. Suportar é a palavra que ele usa, né? Que é traduzida, suportar. Suportar no sentido de suporte. Pensa você num pé de tomate ou numa parreira de uva. Imagina esse tomateiro crescendo sem nenhum suporte, não tem nada segurando. O que vai acontecer com os tomates? Na medida em que eles amadurecem, eles vão se arrastar pelo chão e apodrecer. A mesma coisa, uma parreira de uva. Se ela não tiver suporte, ela não produz direito, porque as uvas vão ficar todas pelo chão e não vai dar certo, né? Não vai haver colheita. Então, Paulo, num outro lugar, ele fala que nós devemos ser este suporte, suportando uns aos outros em amor, sustentando uns aos outros, porque há momento, e todos nós temos estes momentos, em que a gente é como aquela parreira, como aquele tomateiro, e a gente precisa de quê? Do suporte que vem por baixo para nos segurar, nos sustentar, para que possamos dar frutos que terão validade, que serão colhidos e comidos, aproveitados. Então, a oração, as orações, né? Uns pelos outros, elas funcionam, elas também funcionam, elas são, a meu ver, o principal esteio, o principal sustentáculo, o principal suporte para uns aos outros, porque todos nós precisamos dar, ou seja, orar, sustentar, e todos nós precisamos receber, ser sustentados, receber orações, né? Claro, não são apenas as orações que nós usamos para sustentar nossos irmãos, o encorajamento, o apoio em diversas áreas e, inclusive, as palavras de conselho e de admoestação também fazem parte deste suporte que, como igreja do Senhor, nós precisamos ter uns para com os outros. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Os tempos que vêm aí à frente, os tempos difíceis que enfrentaremos, não vamos dar conta se não formos suportados, sustentados pelos nossos irmãos na fé. E Paulo fala que essa igreja cresce em fé e amor por causa da perseverança e por causa dessas orações, por causa do sustento, né? Da sustentação. A gente não entende tudo sobre oração. Eu acho que ninguém, né? Mas a gente sabe que Deus, apesar de todo poderoso, ele escolheu agir através das orações. De alguma forma misteriosa que eu não entendo, as nossas orações, é como se elas destrancam, elas liberam o agir do Espírito Santo. Deus, de alguma forma, ele quer ver nos nossos lábios as palavras de oração, de intercessão, de súplica, de adoração a ele e louvor, né? Ele quer ver nos nossos lábios. Por quê? Vocês sabem, não é porque Deus precisa, não é porque ele é um Deus narcisista e ele sente essa necessidade de ser bajulado. Não é isso, é pelo nosso bem mesmo. Nós precisamos, porque, entre outras coisas, o maior alvo das nossas orações, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode até nem concordar, mas o maior alvo das nossas orações nem são as respostas dos nossos pedidos. Nem é isso exatamente, bem que Deus é generoso, é bondoso, e ele responde. Nem sempre do jeitinho que a gente quer, mas ele responde, ele sempre responde.
O alvo maior, e isso Paulo fala aí nesse início do livro de Colossenses, da carta dele. O alvo maior da oração é porque nós aprendemos, através das orações, a viver de modo digno do Senhor. Nós aprendemos a representar Jesus. Então, o nosso alvo, quando nós oramos, a gente tem que lembrar disto, é ficar mais parecido com o Senhor Jesus, é imitar a Ele. E através disso nós vamos dar frutos, nós vamos representá-lo para esta geração, para este mundo caído. Nós vamos trazer o reino dele, nós vamos expandir o reino de Jesus através das nossas orações. Lembra que Paulo teve até uma situação pessoal que ele orou algumas vezes e Deus falou: não vou responder, não desta forma, não vou dar o que você está pedindo, mas a minha graça te basta. E a graça do Senhor nos basta para a gente crescer em fé e em amor, para a gente perseverar e para a gente ficar mais parecido com Ele. Ou seja, para vivermos de modo digno do nosso Senhor. Então, o alvo realmente nem sempre é o que eu estou pedindo, mas é algo muito além, muito acima do que eu estou pedindo. O alvo é ser digna de representar Jesus Cristo. E quando nós oramos, nós escutamos o coração de Deus. Gente, quem pensa que oração é fazer ladainha, fazer uma corrente de pedidos e tá ali falando e falando, não entende muito o que é oração. Oração é claro que a gente faz pedidos, é claro que a gente clama uns pelos outros, não é disso que eu tô falando. Mas maior parte, o maior tempo das nossas orações é ouvir o coração de Deus, é conhecer a Ele, é saber o que Ele está pensando, o que Ele está planejando naquela situação. E desta forma, nós nos tornamos dignos de representar Jesus. Nós nos identificamos com Cristo nos seus sofrimentos. A Bíblia mostra que nós nos identificamos e nos identificaremos com Ele na sua glória, quando Ele voltar, né, no reino agora, né, no já, mas não ainda, o reino que já foi implantado, mas ainda não em totalidade, é um reino que cresce, mas ainda estamos num mundo onde César domina, César é o príncipe deste mundo. No entanto, nós nos identificamos com Cristo e nos identificaremos na sua volta, na sua glória total e completa. Só que não é só na volta dele, nós nos identificamos com ele agora também, no seu sofrimento, no seu coração pesaroso por não apenas o sofrimento que ele passou lá na cruz, né, na sua morte, mas mesmo hoje, quando ele olha para o mundo caído, quando ele olha para as pessoas que estão vivendo na lama mesmo do pecado, na promiscuidade, no egoísmo, as pessoas que estão ferindo crianças de formas tão terríveis, as pessoas que estão fazendo uso de violência, que estão traindo, a hipocrisia, a sujeira nos governos deste mundo. Tudo isto fere o coração de Deus. E nós precisamos, através da oração, nos identificar com Ele e sentir um pouco dessa dor. Porque senão a gente não consegue orar de forma digna. Nossa oração fica assim, repetitiva, artificial, superficial. Mas quando a gente silencia diante do Senhor e a gente para ouvir o coração dele, para ouvir os sentimentos de Cristo, a gente sente um pouco dessa dor. E aí nós podemos orar com intensidade. Aí sim, o Espírito pode orar através de nós. Quer seja por alguém que está doente, quer seja por alguém que está perdido, nós podemos orar usando os sentimentos do Espírito Santo, que vai orar através de nós. E eu falei com vocês, né, que eu peguei gripe e
E hoje não tá fácil não, viu, meus irmãos? Quem estava na igreja domingo e me ouviu, uma luta através da outra, uma tribulação através da outra, mas somos mais que vencedores através de Jesus Cristo, né? Então eu disse que as orações, elas nos fazem parecidos com Jesus, elas canalizam a voz do Espírito, o clamor do Espírito Santo diante do trono de Deus, né? O Espírito Santo que está em nós. Então, ele usa nossas orações e os nossos sentimentos, a dor que nós sentimos do coração do Senhor, para poder orar e perseverar em oração, em paciência, em esperança, em longanimidade. E, meus irmãos, isso não é possível se não for através do Espírito Santo. Não existe mágica. Não existe uma receita para isto. É a sua vida com Jesus. É a sua vida íntima. Não é a sua vida na igreja. A igreja é uma parte. Mas é a sua vida no seu dia a dia, no seu secreto, na sua casa, no seu quarto, com a sua família, no seu trabalho. Eu ouvi uma pessoa falando e eu gostei demais, porque eu meditei e medito muito ainda nessa frase. Ele diz assim, ligado a Colossenses, tem tudo a ver com o livro de Colossenses. Compreender as coisas é entender a relação que elas têm com Cristo. Compreender as coisas é entender a relação que elas têm com Cristo. Qual é a relação que o meu estudo tem com Cristo? Qual é a relação que o meu trabalho tem com Cristo? Qual é a relação que a roupa que eu visto tem com Cristo? Qual é a relação com a maquiagem que eu ponho no meu rosto? Que relação ela tem com Cristo? Presta atenção, eu não tô aqui ditando regras, não. Eu não tô falando pode, não pode. Não é, é muito além disso, tem nada a ver com isso. É porque eu faço o que eu faço. Porque eu visto o que eu visto. Porque eu me porto da maneira como eu me porto. Qual é a relação que a minha casa e as minhas amizades e o meu viver diário, o meu cotidiano tem com Cristo? Porque o próprio livro de Colossenses fala que ele é o centro de tudo. Ele existe desde a fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo. Ele é Deus, ele é o próprio Deus encarnado. E todas as coisas têm algum tipo de relação com ele. Tudo foi feito por ele, para ele. E é por causa dele. Então, todas as coisas têm uma relação com Cristo. Essa relação pode ser positiva, negativa, boa, ruim, santa, pecaminosa, frutífera, infrutífera, mas todas as coisas ao meu redor e ao seu redor têm algum tipo de relação com o próprio Jesus Cristo. E quando a gente entende isto, a gente começa a compreender também que não tem assim vida secular e vida espiritual, né? Não tem. Tudo é para ele e por ele. Cada simples coisa, até uma brincadeira que a gente faz, né? Para nos alegrar com nossos irmãos, tem que trazer glória para Deus. Não pode ferir o coração dele. Nós vemos alguns exemplos na Bíblia em relação à oração. Um deles é lá no Getsêmani, quando Jesus estava profundamente angustiado. A Bíblia fala que ele estava profundamente angustiado. Meus irmãos, apesar de que Jesus Cristo era e é 100% Deus, ele nunca abriu mão da natureza divina dele. Quando ele viveu aqui na Terra, ele não fez uso desta natureza. Ele usou a natureza humana. Eu já falei isso aqui outras vezes, né? Não seria justo, porque ele poderia chegar lá no Getsêmani, na cruz, usar a natureza divina dele e aquilo não seria nada, porque ninguém pode matar a Deus, né? Mas ele não, ele passou por todo o sofrimento como homem. E ele, profundamente angustiado, ele chamou seus amigos para orar com ele, para sustentá-lo. Jesus, naquele momento, era o tomateiro, que precisava de
vigas por baixo dele, sustentando ele na sua dor, na sua angústia, nas suas emoções partidas. E a Bíblia fala que os discípulos, depois Jesus falou assim: tá bom, fica aí, eu vou ali orar. E eles ficaram. Eu ouvi uma mensagem que diz: algumas vezes nós temos o certo é desobedecer. Aquela era uma dessas vezes. Os discípulos, eles teriam que falar: não, Senhor, de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Senhor vai, onde o Senhor for, nós vamos também. Estaremos juntos até o final, o que quer que seja que aconteça. E eles: tá bom, então tá. Ficaram e foram dormir. Então, Jesus não pôde ser sustentado pelos seus amigos. Foi sustentado pelos anjos do céu, mas não pelos seus amigos. E eu penso que naquele momento ele sentia a necessidade de uma carne quente, de um coração palpitante, de um ser humano como ele ali, ao lado dele, segurando, abraçando, orando junto com ele, né? E ele não teve isto. Nós vemos no livro de Atos, a Bíblia fala da perseverança da igreja, que eles estavam unânimes em oração. Olha essa palavra, unânimes em oração, perseverando em oração. Por isso Deus enviou o Espírito Santo e fez tantas coisas tão magníficas, né, no início da igreja. Na verdade, por várias razões, mas esta é uma delas. Eles estavam unânimes em oração. Ou seja, o sentimento deles, a alma deles era uma só. Eles tinham unidade. Unidade é fundamental. Fundamental. Deus não abençoa quando não há unidade. Porque ele é a própria unidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele deu exemplo. E criou a família como esse símbolo de unidade também. E nós, como corpo do Senhor, nós precisamos de unidade, meus irmãos. Não é que a gente pensa igual, não é que a gente concorda em tudo. Deus nos livre. Eu acho que seria horrível isto, porque quando a gente pensa igual e concorda em tudo, não há espaço para crescimento. O que é que faz a gente crescer? É ser desafiado com pensamentos diferentes dos meus. Quando eu sou desafiada com pensamentos diferentes, eu vou parar para analisar aquilo. E eu não falo assim: não, você pensa diferente de mim, então você está errado. Não, quem faz isso é imaturo, não entendeu ainda um monte de coisa, né? Mas nós que estamos crescendo no Senhor, assim como a igreja de Colossenses, né, crescendo em fé e em amor, quando nós ouvimos ao nosso redor coisas diferentes, é uma oportunidade que nós temos para crescer, porque nós vamos analisar, nós vamos ponderar, e aí podemos mudar de opinião ou não. E tudo bem, e tudo bem. Mas isto é unidade. Isto é unidade, né? São os diferentes dons em operação, os diferentes visões, percepções em operação, unidos por Jesus Cristo como centro, como coluna central que segura essa igreja junta, né? A igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. E é interessante, porque a igreja de Jesus aqui na Terra tem tantas diferenças assim, em costumes, em visões de teologia, de escatologia, de várias áreas mesmo, né? De maneira como eles enxergam algumas coisas, uns de um jeito, outros de outro e tal. Então, assim, é tão diferente, mas a igreja do Senhor, ela segue numa só direção, Jesus Cristo, e ela espera ansiosamente pela volta do Senhor. Então, em termos de oração, sim, tem um exemplo também interessante. Não exatamente de oração, mas de perseverança. Eliseu e Eliseu. Elias falou assim: fica aqui, Eliseu, eu vou ali. Ele, de jeito nenhum. Ele desobedeceu, né? De jeito nenhum. Vou contigo. Agora você fica, eu vou atravessar o Jordão, você fica. Mas não vai mesmo, eu vou junto. E foi assim o tempo todo. E Deus honrou aquela perseverança, dando a ele porção dobrada do espírito que ele havia colocado em Elias. Então, há momentos que nós precisamos, de fato,
ir além do óbvio, ir além daquilo que nos é pedido. E isso agrada o coração de Deus. E essa igreja de Colossenses, crescendo em fé e em amor, então eu quero só, não vou falar, eu não estou pregando sobre fé nem sobre amor, mas eu quero relembrar, né? Porque vocês já ouviram tudo isso, mas eu quero relembrar nessa introdução ao mês de maio, onde estaremos, como disse, meditando em Colossenses, né? A Bíblia, a carta de Paulo fala sobre fé, que eles estavam crescendo em fé. E o que é mesmo fé? Fé é confiar no Senhor. Fé é confiar na palavra dele. Fé é lançar-se nos braços de Cristo. Teve uma vez que eu estava numa reunião, tinha aproximadamente 800 pessoas ou mais. A grande maioria deles, 90% jovens. E a pessoa que ministrou lá, falando sobre fé. E havia um palco, né? Era um auditório. Esse palco tinha 1,5 metro, mais ou menos, do chão, mais ou menos. E aí ele colocou todo mundo em pé lá embaixo e ele falou assim: agora nós vamos ver quem tem coragem de vir aqui de costas e se jogar no chão do auditório. Eu confesso para vocês que eu fiz. E foi muito legal. Você vai lá, você fecha os olhos, você se joga, confiando que o pessoal vai te agarrar, vai te segurar, porque se você cair ali, ó, babau, né? Não morre, mas machuca muito. Então, aquilo, uma coisa assim, meio boba, mas eu gravei, isso tem uns 20 anos. Se fosse hoje, eu talvez não fizesse, né? Com a minha idade. Naquela época eu ainda era bastante ousada. E aí eu me lançando nos braços das pessoas lá embaixo, e elas não seguravam a gente e ia passando a gente assim, né? De um braço em braço, até a gente chegar lá no final, deitado. E foi um exemplo de fé. Fé é lançar-se nos braços, não nos braços humanos, né? Como eu fiz, mas nos braços de Jesus. Olha, se Jesus não me segurar, eu vou espatifar. Mas eu creio que ele vai me segurar, né? Então, especialmente naquela, me lançar na palavra que o Senhor deu. Não era uma coisa louca, não, sabe? Assim, como eu já ouvi alguém falar, que teve, não sei nem se isso é verdade. Alguém falou, vou andar sobre as águas. Foi na piscina lá, tô cheio do poder, vou andar sobre as águas. Pisou na água e caiu, né? Afundou, né? Se molhou todo. Porque Deus não tinha falado para ele fazer aquilo. Então, não tô falando dessas coisas, mas crer, em última instância, nós precisamos confiar cegamente na palavra do Senhor para nós, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E eu falo isso mesmo, cegamente. Por que cegamente? Porque o Senhor é os nossos olhos. Ele é nossos braços, nossos olhos, é aquele que nos sustenta, que nos segura. E a gente sabe que até mesmo se não acontecer aquilo que eu espero que aconteça, a minha fé não pode ser abalada. Por quê? Porque ele é a centralidade e tudo é para ele, por causa dele. Então eu estou com ele, eu passando dessa para outra, eu estou com ele. Quando ele voltar, eu estarei com ele. Então, no final das contas, não muda muito. Então Deus tem propósitos diferentes em cada uma de nossas vidas e nós precisamos confiar e fazer aquilo que cabe a nós. E Paulo também fala sobre o amor, que é uma igreja que crescia no amor. Então, esse amor está muito refletido lá atrás quando ele fala sobre as orações, em outra carta, como eu já mencionei, quando ele fala sobre sustentar o nosso irmão, apoiar o nosso irmão, né? Com coração, com afirmação, com conselhos, com advertência. Não é só afirmação positiva, não, viu? Nós precisamos também dos conselhos e das advertências, porque são as advertências que nos fazem crescer de verdade. Nem tanto a afirmação. A afirmação é mais para a gente sentir bem, sentir, né, apoiado. Mas o que faz a gente esticar mesmo é a advertência, é quando eu sou ensinado, corrigido, né? Então, dentro disso, a gente tem que andar em maturidade,
Uma das coisas é, eu não posso me ofender. Eu não posso me ofender, meu Deus, eu não posso pegar ofensa. Meus irmãos, por que eu pegaria ofensa? Se alguém me ofende, a pessoa pode até ter a intenção de ofender, mas eu penso, qual é a parte de Jesus em mim que ela está ofendendo? Nenhuma, nenhuma. Ela pode fazer alguma coisa com a intenção de me ofender, mas a ofensa, ela tem que chegar aqui e cair no chão. Cair no chão. Se alguém faz intencionalmente para ofender, nós temos que ter misericórdia por essa pessoa. Ela não cresceu ainda, ela precisa ainda caminhar mais na maturidade. Tenha misericórdia dela. E se ela fala alguma coisa contra você que não é verdade, então mais uma razão para não ofender, porque não é verdade mesmo. Mas se é verdade, aí nós temos que olhar e pensar, será que eu estou errado nisso ou naquilo? Será que eu preciso mudar nisso ou naquilo, né? Então, é uma benção. Essas pessoas são bênção na nossa vida, né? Nós não podemos nos ofender, nós não devemos, e nós precisamos aprender a deixar Jesus curar nossas almas. Quando nós tomamos ofensa, é porque nossa alma ainda tem alguma ferida. Quando a gente não tem essas feridas grandes, né? Uma feridinha aqui, outra ali, até Jesus voltar, nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas eu falo assim, grandes feridas na alma. Então, se a gente não tem, a ofensa, ela não gruda. Ela não, porque a ofensa, a ferida é como se fosse assim o copo, o castiçal, onde a ofensa cai e dá frutos negativos. Mas se não tem esse castiçal, esse recipiente de ferida, a ofensa vem, mas ela não tem lugar para ficar. Ela não tem lugar para ficar. Então, ela escorrega e cai no chão, né? Então, nós precisamos... Isso faz parte do nosso processo de amadurecimento. Uns estão mais, outros estão menos, né? Isso é discipulado. Isso é a parte do discipulado. As disciplinas espirituais são fundamentais para nos ajudar nesse discipulado. Então, nós precisamos deixar Jesus curar as nossas almas. E este é o caminho da nossa formação cristã. É assim que nós somos formados à imagem de Cristo, é desta forma, crescendo em fé, em amor, orando uns pelos outros, sustentando uns aos outros, para viver de modo digno, porque a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Agora eu te faço uma pergunta. O que mesmo que significa vida em abundância para você? Analisa isso e responda. O que é que significa vida em abundância para você? É viver uma vida arregalada? É viver uma vida boa? O que significa uma vida em abundância? Deixo essa pergunta para você meditar e responder ao Senhor. É ter dinheiro? É ter amigos? É ter um namorado, uma namorada? Que é vida em abundância. E que o Senhor possa te abençoar e te ajudar a responder essa pergunta no íntimo do seu coração. Porque eu tenho meditado também nisso. O que é vida em abundância para mim? Deus abençoe você, viu? E até a próxima.